A Rádio Clube de Angra e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo deram as mãos para trazer a público o lançamento de um livro e 3 discos intitulados por José Agostinho Palestras na Rádio, em homenagem ao Tenente Coronel. O trabalho partiu de Eduardo Azevedo e João Gaspar. Estas obras apresentam as palestras sobre meteorologia e natureza lidas nos anos 50 e 60. José Agostinho nasceu na cidade de Património Mundial em 1888 e viveu até aos seus 90 anos. Com diversas ocupações, passou pela carreira de meteorologista, naturalista e militar, participando ainda na Grande Guerra. Começou por ser militar de carreira e depois regressou à sua terra natal, enfim, que é Angra, os Açores e a cidade de Angra, e depois ingressou no Serviço Meteorológico dos Açores, foi o primeiro Serviço Meteorológico de Portugal, e a seguir a Afonso Chaves, aliás convidado por Afonso Chaves, e a partir daí desenvolve uma carreira científica importantíssima, mas não só, portanto, para além de cientista que era de vários domínios da história natural e das ciências naturais, como era muito típico nessa época, os cientistas abordavam as várias ciências associadas à natureza, desde a vulcanologia, tudo, botânica, climatologia, meteorologia também, e era sobretudo também uma pessoa muito empenhada nas questões sociais, enfim, e ao serviço da população. Portanto, tem um trabalho, foi presidente de Câmara, como também aqui foi dito, participou, em inúmeras iniciativas relacionadas com os interesses da região e em particular da Ilha Terceira e ainda em mais particular da Angra do Heroísmo, e portanto foi um homem notável no seu tempo, de tal forma que ainda hoje estudamos aqui o seu legado científico, para além de ser, obrigatório ouvir a forma como ele comunicava a ciência. O naturalista tinha um dom de propagar informações importantes para a sociedade de uma forma abrangente a todos os públicos, conseguindo assim atingir tanto a grande massa como os profissionais das áreas das ciências. Um comunicador nato para públicos muito diversos. Ele apresentava palestras em congressos internacionais ao mesmo nível dos maiores peritos em várias áreas das ciências, e isso na vulcanologia e na geologia foi uma constante a partir de certa altura, mas também comunicava ao público, e estas palestras que hoje são reproduzidas a partir das comunicações que fazia no Rádio Clube de Angra atestam exatamente isso. Ele conseguia traduzir aquilo que era um conhecimento por vezes mais complexo e marcado por palavras tão obtusas como ele próprio refere numa das suas palestras, conseguia traduzir isso para que o cidadão comum percebesse, entendesse, bebesse e dessa maneira ficar mais preparado para enfrentar aquilo que a natureza lhes proporciona. José Agostinho não foi apenas um cientista, foi também um notável cívico que lutou por causas que tanto acreditava. Preciso lembrar que ele foi um dos meus antecessores neste cargo. O então Major José Agostinho foi presidente desta Câmara, embora por um período curto e num período extraordinariamente difícil. E é engraçado ler a sua carta de missão. E muito rapidamente a história é simples. Na altura vivia-se um período muito conturbado da vida política nacional. Tinha havido em 1926 o golpe de Estado, vivia-se então a ditadura militar, que passou a ditadura nacional. E ele foi nomeado pela ditadura para o cargo de presidente. Não havia presidente de Câmara, porque as câmaras tinham sido suspensas, havia uma comissão administrativa da Câmara e ele foi o presidente da comissão administrativa. E poucos meses depois demite-se porque discordava da constituição dos serviços municipalizados. A Rádio Clube de Angra conta com um total de 149 palestras proferidas por esta personalidade destacada na cidade de Património Mundial. Fazer a seleção e escolha de quais fariam parte deste projeto transformou-se num desafio e grande trabalho. Paulo Silva, coordenador editorial e responsável pela edição dos sons das palestras, passou pelo processo de ouvir cada palestra 3 vezes, para que assim decidisse quais seriam as selecionadas para os discos. Resultou do processo de digitalização das palestras desta figura notável que se chama José Agostinho
e que é conhecido como o Tenente Coronel José Agostinho, cerca de 149 palestras, de média de 7 a 10 minutos cada uma, sobre aquela variedade de temas que eu referi há pouco, como por exemplo, dou 2 ou 3 exemplos, o vulcanismo da Ilha de São Jorge, grilhos, gafanhotos e baratas, os paramentos medievais da Igreja do Colégio, se os Açores não existissem, Dom João de Capa, de uma variedade e uma diversidade de temas abordados nos anos 50 e nos anos 60, completamente extraordinário, que faziam parar a população para ouvir. Portanto, foi ouvir essas 149 palestras com o objetivo de fazer uma seleção para esta publicação que é hoje este triplo CD. Conhecimentos que foram desenvolvidos décadas atrás têm-se refletido na atualidade, como é o caso das atividades sísmicas na Ilha de São Jorge. Preservar e divulgar estes patrimónios imateriais é de grande relevância. Nós, se ouvirmos hoje o que este homem disse em 64 sobre a crise sísmica de São Jorge, ficamos a saber o que é que está a acontecer hoje em São Jorge. E isso é que é extraordinário. Não é? Hoje, nós, se ouvirmos uma palestra de 64, quando este senhor explicou o que era a crise sísmica de São Jorge, que afinal era genuinamente vulcânica, nós hoje ouvimos essa conversa, como ele próprio diz, e ficamos a perceber tudo do que está a acontecer em São Jorge hoje, com a crise que hoje está a decorrer. As palestras de José Agostinho serão compartilhadas com os demais através de CDs. Este formato de apresentação foi escolhido pois é uma forma de preservação e de manter de forma física as palavras do naturalista. É evidente que os CDs, há aquela ideia de que os CDs, os discos já não fazem sentido, já não existem. E sobretudo os CDs, não é? Isso é uma tremenda falsidade. O mercado dos CDs continua a existir em todo o mundo. O que existe é edições bastante menores, porque hoje as plataformas online resolvem uma parte desse problema. Portanto, em todo o lado, toda a gente edita CDs e discos de vinil, porque os discos de vinil não desapareceram. Os discos de vinil são, mais do que os CDs, uma espécie como os livros, vida para além da morte, porque daqui a 300 anos, se houver indivíduos da espécie humana, com um pouco de engenho e com alguma habilidade, nós conseguimos ouvir um vinil, conseguimos construir uma máquina para ouvir um vinil. Para ouvir isto é que já é mais complicado. Portanto, eu obviamente que disse logo que sim, porque eu acho que os CDs são a peça física dos músicos, daqueles que trabalham o apelo ao tímpano, digamos assim. A convite da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, foi possível passar estas importantes mensagens de José Agostinho para o público geral. Houve uma iniciativa da Câmara Municipal de Angra e do Rádio Clube de Angra para avaliar a importância deste espólio, que é naturalmente inegável, é incomensurável, e torná-lo público, torná-lo acessível. E de facto, quando estivemos a trabalhar na preparação de algumas notas, no meu caso concreto mais no domínio das ciências da Terra, mas nas diferentes disciplinas da ciência que José Agostinho abarcou, tivemos também a possibilidade de reviver tempos passados, em que pela primeira vez contactámos com a obra desta notável pessoa, que marca para sempre os Açores, e que naturalmente nas diferentes disciplinas deixou também a sua própria marca. Os ensinamentos de José Agostinho são até os dias de hoje utilizados como fonte de estudos por profissionais. Os temas que ele abordava na altura ainda são atuais, ou seja, nós recorremos, enfim, as pessoas ligadas à ciência, ao ensino, ainda abordam e estudam o legado de José Agostinho, evidentemente adaptando aquilo que tem que ser adaptado conforme a evolução dos tempos, mas ainda é a base de muito do conhecimento científico dos Açores. Desta forma, o papel da rádio torna-se também transversal até à atualidade, como forma de difusão de informação e perpetuando na história personalidades que marcaram a diferença em tempos idos.